Olá, meus irmãos, que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada, sendo bom a todos com vocês, partilhando um pouquinho então do Evangelho, para que juntos possamos experimentar da graça de Deus. Estamos então reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos suplicar em unidade a presença do Espírito Santo, o dínamo de Deus, a força de Deus, para que esse mesmo Espírito nos transforme, nos renove e nos encha da graça necessária, das graças necessárias para realizarmos a nossa missão e sermos aquilo que o bom Deus nos fez para ser, à luz do nosso carisma. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35 a 10 e 6 a 8. Tá certo? Então, vamos juntos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Neste 4 de dezembro, neste sábado do Advento, nós te escutamos, ó Mestre. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho do dia de hoje, ele é muito simbólico e ele é muito forte. Ele já nos prepara para a escatologia, para a vinda de Jesus. Nessa primeira narrativa, a gente percebe os discípulos anunciando que Cristo tinha chegado. Mas esse chegar de Cristo na sua primeira vinda já nos fala também da sua segunda vinda. Então hoje o Senhor nos convida a nos questionar como está o nosso coração para a segunda vinda e a vinda definitiva de Jesus. Nós da Obra Lumen, dentro do nosso carisma, quando vivemos o nosso chamado, quando vivemos o carisma Lumen, nós já temos um encontro com esse Cristo. Cristo, ele já volta, mas ele volta, ou melhor dizendo, ele permanece no meio de nós, ainda no seu abandono. Quando nós apresentamos o encontro do ressuscitado, nós estamos ali já anunciando essa segunda vinda. Cristo, ele já dá detalhes, ele já dá pistas, ele já dá momentos da sua segunda vinda. Quando um coração, filho da luz, quando um coração vive o carisma Lumen, independente do seu estágio formativo, ali é como se a vinda de Cristo já fosse acelerada. Ali é como se Cristo ele já se antecipasse. Não é? Assim como acontece na Eucaristia, esse sacramento ele acelera, esse encontro ele acelera. Imagina como será a vinda definitiva e gloriosa. Se o encontro do ressuscitado que está em mim toca o abandonado que está em ti, se o encontro do ressuscitado que está em ti toca o abandonado que há em mim, e já existe, como diz o Edwin, uma explosão, você imagina esse encontro definitivo que virá, muito em breve virá. Deus nos dá a graça na igreja, na Obra Lumen, de experimentarmos um pouco dessa mística e desse mistério. Então, vai dizer que Jesus percorria todas as cidades e povoados ensinando em suas sinagogas. Ou seja, Cristo ele vivia com radicalidade. Ele nos convida também a sermos radicais, a caminhar, a andar,
a ocupar os espaços, a andar nas cidades, nos povoados, ou seja, nas grandes cidades ou nos pequenos povoados. O evangelho, o anúncio, a luz é para todos. Às vezes a gente quer só um determinado tipo de missão, mas o próprio Senhor ia para até os pequenos povoados, ensinando em suas sinagogas, preparando o evangelho do reino. Que coisa linda! O que seria preparar o evangelho? Né? São João Batista ele vai preparar os caminhos. O próprio Cristo ele preparava o evangelho. Eu lembro muito de alguém preparando uma receita, preparando uma comida. Ali, né, no meio, naquele todo procedimento. Cristo também fez isso e nos ensina a fazer isso. Então é muito bonito, curando todo tipo de doença e enfermidade, porque o amor ele é capaz de curar tudo, né? Então, que nós também possamos ser reflexos desse amor e permitir que esse amor continue a curar o nosso coração. Esse evangelho nos impulsiona a sermos como Cristo, mas a também sermos amados e cuidados como Cristo faz, né? Sermos sujeitos ativos e passivos, portadores, receptores e anunciadores. Vendo Jesus as multidões, ele compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. É interessante perceber que na história, na filosofia, vão surgir ao longo dos séculos pessoas com explicações para tudo, dizendo que o homem é bom por natureza, que o homem é mau por natureza, que o homem não é bom, nem ruim, nem fede, nem cheira. Pois é, Cristo ele vai se compadecer das multidões porque elas eram como quem ovelhas sem pastor. Uma ovelha sem pastor, ela está perdida. Ela pode fazer muitas coisas erradas, mas nem muitas vezes por culpa dela. Então Cristo ele se compadece dessas multidões e nos inspira, e nos ensina, e nos chama, e nos impulsiona a também fazer o mesmo. Às vezes o desespero vem, né? A tristeza vem olhando para a humanidade cheia de contradição, cheia de dor, cheia de coisa ruim, mas aí que nós possamos ter o sentimento de Cristo. Eu estava com esses sentimentos ontem, sabe? De assim, poxa, será que vale a pena um mundo desse jeito? Mas Cristo ele se compadece, porque são ovelhas sem pastor. E disse aos discípulos, a messe é grande, mas os operários são poucos. Vamos pedir ao dono da messe, pedir ao bom Deus que envie trabalhadores. Nós somos esses trabalhadores do Senhor, né? Nós somos essa classe trabalhadora de Deus que está aqui para colaborar na sua missão e experimentar das graças também. De um justo patrão, um justo patrão que sabe reconhecer o valor de cada um justo patrão que também nos torna sócios, né? Porque nós experimentamos também desses lucros dessa grande empresa, fazendo essa linguagem aí mais administrativa. E no fim ele vai lembrar do chamado de Cristo, e esse chamado, a mim e a ti, ele é renovado hoje. E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Quando a gente vive o amor, a gente expulsa assim, os espíritos maus do coração do outro e do nosso coração. Né? A gente cura as enfermidades, nós somos curados e o irmão também é curado. E aí Jesus vem então, nos finaliza nos animando, né? Ide, é impossível ficar parado, eu preciso ir, eu preciso sair. Não existe cristão parado. O Papa Francisco vai falar, né? Saia do sofá, meu irmão, bote, troca o sofá por um tênis e vá-se embora, né? Se mande aí a anunciar. Então o que ele vai dizer? Anunciar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Anunciar com a palavra, mas anunciar com a vida, com os gestos. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. O que ele fez, ele nos chama a fazer, né? Então, de graça nós recebemos, de graça nós devemos dar, porque esse amor a gente não pode reter. Estamos juntos, permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? O amor é nossa meta, Cristo nossa luz. Vamos nessa!